Olá! Começa agora mais um episódio do Gritos no Cast, o podcast do Gritos do Silêncio. O programa de hoje é apresentado por mim, Giovana Zago, e pela minha colega Milene Eichelberger. Somos um projeto de extensão do curso de jornalismo da UFSM, que está sob responsabilidade da técnica administrativa educacional Ana Kelly Rubim. Hoje vamos falar sobre a situação dos moradores de rua no inverno e quais são as medidas tomadas pelo Estado com essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Para isso, convidamos Diogo Jordão, mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e vencedor do Prêmio Educador Nota 10 em 2020. Em 2018, Diogo concluiu um mestrado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Sua dissertação teve como título População em Situação de Rua e os Usos do Território, uma análise das estratégias de sobrevivência na área central de Campos dos Goytacazes. Nossa primeira pergunta para ele foi o que levou ele a pesquisar sobre o tema. Então, o interesse pelo assunto, né, ele vem a partir da percepção da minha realidade. Na geografia, né, a gente estuda sobre, por exemplo, o espaço urbano. E quando a gente está estudando lá teoricamente, a gente estuda que existem vários agentes que constroem esse espaço urbano. E, em geral, a gente pensa naqueles agentes hegemônicos, né, o Estado, os empresários, né? E existe uma população mais pobre que é invisibilizada, né? E essa população em situação de rua, embora ela seja invisibilizada pelos outros agentes hegemônicos, ela também está ali construindo a cidade e ela é importante, né, nesse espaço urbano. E ela também é resultado dessa produção do espaço urbano, porque no sistema capitalista, é, ele é um sistema que gera pobreza, né? Então, essa população em situação de rua faz parte desse sistema, né? E especificamente sobre esse tema da população em situação de rua, quando eu decidi, foi quando eu li uma matéria de um jornal aqui da cidade que falava sobre essa população e como essa população, né, fazia para sobreviver aqui na cidade. E eu pensei assim, nossa, é um bom tema de pesquisa em geografia. E foi a partir daí que então eu montei o projeto de pesquisa, né, do mestrado. E a ideia foi justamente analisar as estratégias de sobrevivência dessa população no espaço urbano aqui de Campos, né? Então, foi a partir daí que eu me interessei pela temática. Ainda sobre sua pesquisa, Diogo conta como foi encarar essa situação de frente, entrevistando pessoas em situação de rua, entendendo suas necessidades e suas especificidades. Sim, o trabalho ele se baseou, né, em pesquisa bibliográfica e a partir da pesquisa, né, quando eu tive um primeiro contato com o tema, eu elaborei, né, as perguntas e tal, a ideia de pesquisa de campo e fui a campo, né? Só que essa população ela tem uma especificidade que traz muitos desafios para um pesquisador, né? E, por exemplo, a pessoa que mora numa casa, você sabe onde encontrar aquela pessoa, né? Uma casa é um espaço físico e fixo, né? Então você sabe, se a pessoa te der um endereço, você vai encontrar aquela pessoa. Mas para quem mora na rua, não. Quem vive na rua, às vezes ela vai estar lá num horário e daqui 2 horas ela não vai estar mais naquele lugar. E o que que a gente fez, né? A partir das leituras que já tinha feito de outros pesquisadores, eu preparei, né, uma estratégia de pesquisa que foi a seguinte: eu teria que, primeiro, saber onde essa população se localiza na cidade, e elas estão assim, em vários locais, né? E a partir daí, então, eu passar a entrevistá-los. Então, o que que eu fiz primeiro? Eu busquei quem já tem contato com essa população, que é a rede assistencial da prefeitura, algumas organizações não governamentais que fazem trabalhos voluntários também. E eu passei a acompanhar, né, essas pessoas. Entrevistei uma assistente social da prefeitura,
Entrei numa ONG, então a ONG saía entregando comida, eu ia atrás também entregando comida com eles, para eu ir anotando onde essas pessoas se concentravam na cidade. E a partir daí a gente fez um mapeamento, e a partir desse mapeamento eu ia depois tentando entrevistar uma, duas pessoas em cada um desses locais de concentração, né? E, além disso, a gente também buscou identificar na rede assistencial da prefeitura quais os equipamentos de abrigo, de albergue que a prefeitura tem para essas pessoas, né? Nos equipamentos, eu primeiro fiz a mediação com os assistentes sociais, né? Então, eles me indicaram quais pessoas seriam melhor para entrevistar. Na rua, eu teria que ir com a cara e a coragem, né? Até achar uma pessoa que conseguisse, né, falar, porque na rua existe, né, algumas pessoas que às vezes é, estão, né, bêbadas, né, e não conseguem falar direito com você. Tem pessoas que têm problemas mentais também, né, e que também não conseguem desenvolver uma conversa. Outras pessoas se recusam a falar simplesmente porque não querem, né, e é um direito da pessoa, obviamente. E então eu ia perguntando até conseguia, né, achar pessoas que realmente pudessem me dar essa entrevista, e eu gravava, né, no gravador essa entrevista, depois fazia a transcrição dos áudios. E assim, aqui na cidade a gente tem em média de 130 pessoas, né? É um número assim, oficial, mas lembrando que você não tem como fazer a contagem mesmo dessa população como o IBGE faz da população domiciliada. Então, é como se fosse uma estimativa, né? Então, eu entrevistei cerca de 30 pessoas, né? E dessas 30, nem todas as entrevistas a gente conseguiu mesmo aproveitar todo o material. Mas o processo foi mais ou menos esse. Eu fiz o mapeamento e depois eu ia atrás tentar entrevistar algumas pessoas. E é um trabalho, assim, pesado, porque você ouve histórias muito fortes, né? Histórias pesadas, e cada pessoa ali tem um tipo de trajetória diferente, né? E é uma população muito heterogênea, né? Muito diferente. E a ideia era justamente identificar aquilo que dava a ideia de população, no sentido de que eles têm algo em comum, né? Mas ao mesmo tempo eles têm as próprias características de cada indivíduo, né? Então, na entrevista, eu tentava sempre articular essas duas coisas. Em agosto desse ano, o Diogo produziu uma thread que circulou muito no Twitter, onde fala sobre os motivos que levam muitas pessoas em situação de rua a optarem por não ir para abrigos oferecidos pelo Estado. Os motivos são diversos, mas envolvem o horário de trabalho dessas pessoas, as restrições impostas por muitos locais e a organização que não leva em conta as necessidades específicas de cada um. Nosso entrevistado falou sobre o assunto, elencou pontos que deveriam ser modificados para que esses abrigos atendessem com efetividade o maior número de pessoas e analisou a necessidade de políticas públicas em diferentes âmbitos, que abordem o tema e suas complexidades. Sim, eu fiz aquele fio no Twitter, né? Justamente porque nessa época de frio agora, essa questão ela sempre surge. Todos os anos surge essa questão, né? Ah, se tem abrigo, por que que as pessoas não vão para o abrigo? E a gente tem o ser humano em si, né? Ele tem uma mania de julgar as pessoas sem se colocar no lugar dessas pessoas. E quando se trata de uma população pobre, isso é ainda mais forte, né? A gente tem essa mania de querer pensar pelas outras pessoas e querer tutelar essas pessoas pobres como se elas não fossem cidadãos, como todos nós, como se elas não tivessem direitos, como se elas não tivessem gostos, como se elas não tivessem desejos, né? E essa população é igual a nós. A diferença é que elas estão numa situação de vulnerabilidade muito mais crítica, né, do que as outras pessoas que minimamente têm um domicílio para dormir. E a partir então desse senso comum que é muito colocado, né, até pela mídia, por pessoas que têm cargos políticos, né, prefeitos, deputados, vereadores,
E então eu quis trazer essas informações porque, primeiro, que eu acho que a gente que faz ciência em universidade pública, né, eu acho que é um dever formar para a sociedade, né? Porque a sociedade investiu na gente, eu acho que minimamente a gente tem que dar um retorno, né, para essa sociedade. E a ideia foi essa, né? E o que eu coloquei foi que na pesquisa, né, eu tentando identificar as estratégias de sobrevivência dessa população, também foi uma dúvida, né, que eu tinha, por que que essas pessoas preferem ficar na rua e não ir para abrigos? Primeiro, que nem sempre tem vaga para todo mundo. É assim, difícil um município, é assim, muito raro um município ter equipamento suficiente para toda essa população. Não tem, tá? É muito difícil ter. Às vezes, quando chega no momento de frio agora, até por conta dessa mobilização que a sociedade civil vem fazendo, as prefeituras têm tentado sim abrir albergues provisórios. Algumas até abrem estádios, aqueles estádios de futebol, né? E constroem ali um acampamento provisório para dar vaga. Mas se você for olhar o ano todo, não tem essa quantidade de vagas. Não tem. Em São Paulo mesmo, são mais de 20 mil pessoas vivendo nas ruas, na capital. Então, você imagina a quantidade de vagas que você teria. E então, a ideia foi, né, ouvir tanto o lado do Estado quanto o lado das pessoas, né? E o que que as pessoas me diziam, né? Primeiro que existe uma questão da perda da autonomia. Esses equipamentos têm muitas regras, têm um regramento muito rígido, né? E teve um entrevistado que chegou a falar para mim: abrigo é igual gaiola de passarinho. E eu sou livre, eu gosto de ser livre. Então ele fez essa comparação entre, né, a gaiola de passarinho e um abrigo. E, e isso ficou muito assim, ficou muito nítido na fala dele, de que em vez do equipamento, né, dar autonomia para a pessoa, na verdade o equipamento acaba tirando a autonomia. E na situação desse entrevistado, ele me disse que ele trabalha como catador de materiais recicláveis e o trabalho dele é realizado após o expediente dos comércios aqui na cidade. E é justamente o horário que você tem que estar na porta do abrigo para você entrar. Porque se você passa de 6 da tarde, você não entra mais. Então, como que essa pessoa vai trabalhar catando recicláveis se ela tem que estar na porta do albergue 18 horas, que é o horário que ela começa a trabalhar? Né? Então, você percebe aí uma incoerência. Se a política pública quer oferecer, né, a saída das ruas e te dar autonomia, essa autonomia é o quê? É você conseguir andar com as próprias pernas, né? Você ter o seu trabalho, você conseguir comprar sua roupa, seu alimento, seu remédio. E nesse caso específico dele, você via assim, era evidente que as coisas não batiam. E ele tinha razão na crítica dele. E fora isso, existem outras questões, né? As questões das regras, né? É uma coisa assim que a gente tem, as pessoas têm uma mania de pensar de que a pessoa assim está ganhando o mínimo, né, que ela não tem na rua, que é a proteção, que é a comida, que é a cama. Ah, ela está ganhando, mas está reclamando. Ué, ela tem o direito de reclamar, né? Se eu não gosto de um serviço, eu tenho o direito de reclamar. E aí entra a questão de que essas pessoas passaram anos na rua, e na rua elas têm uma lógica de vivência que é muito diferente da gente que mora numa casa. Dentro da minha casa, eu posso tomar banho no horário que eu quiser, eu posso acordar, né, e sair de casa a hora que eu quiser, eu posso comer na hora que eu quero. E na rua é mais ou menos isso. Na rua eles também têm essa liberdade. Só que quando eles vão para um abrigo, o abrigo tira essa liberdade. Então imagina você, depois de 10 anos na rua, vivendo essa liberdade, você entra numa lógica onde todos os seus passos, todas as suas ações
são controladas. A pessoa não consegue mudar de uma hora para outra. Ninguém consegue, né? É muito difícil. E fora que essas pessoas, né, às vezes têm vícios, e quando eu falo de vício, não é vício apenas em drogas ilícitas. Eu entrevistei um senhor que ele fumava cigarro normal, né? E ele me disse que ele, dentro do abrigo, tinha hora que ele falou essa expressão, começava a me dar um tite, como se na mente dele, assim, começava a dar uma crise de ansiedade, né? E ele falava para assistente social que estava passando mal e tal, e era questão de abstinência mesmo, porque você fica ali, você não tem o que fazer, né? Dificilmente esses abrigos têm atividade de ensino, tem atividade lúdica, né? Tem atividade para exercitar a mente mesmo, e tudo isso acaba criando, né, uma pressão na cabeça, na mente dessas pessoas que gera assim problemas psicossomáticos. As pessoas começam a ficar ansiosas, gera depressão, né? E são problemas que essas pessoas falaram para mim. Fora a questão das estruturas, né, desses equipamentos, que geralmente são divididos por gênero, né? Então é difícil. A pessoa que vive com outro, né, seja um casal homoafetivo, seja um casal hétero, né, dificilmente ele vai conseguir permanecer junto dentro de um equipamento desse. E entra a questão também da população trans, né, que não, acaba não se encaixando, né, sofre homofobia, né, e acaba sendo um problema duplo, né? Fora a questão dos animais, que essas pessoas também têm animais, e os abrigos não têm espaço para os animais, então eles preferem permanecer na rua do que perder o animal ou perder o companheiro de vida deles. Primeiro a gente tem que pensar, eu penso assim, né? Claro, eu não sou especialista em serviço social, né? Minha formação é em geografia e o que eu estou falando é a partir da pesquisa que eu fiz com essas pessoas, né? Existe uma política nacional para a população em situação de rua, né, que prevê a existência desses equipamentos. E eu acho que a primeira coisa que falta é ouvir essas pessoas, ouvir essas demandas que eu ouvi durante a pesquisa. Certamente, quem trabalha com eles já conhece tudo isso que eu falei, né? Muitas pessoas chegaram para mim dizendo: "Ah, eu já trabalhei, tudo isso que você falou é verdade". Então, assim, as pessoas já sabem. Só que o que precisa é, na hora de formular e executar essas políticas públicas, é preciso que os gestores estejam atentos, né, e sejam sensíveis a essas necessidades específicas dessa população. Porque, embora seja algo público, do Estado, né, o serviço público ele tem que servir as pessoas. E você não tem que oferecer qualquer coisa achando que a pessoa tem que receber qualquer coisa, né? A nossa luta enquanto cidadãos é justamente lutar para melhorar esses serviços para que eles sejam eficientes naquilo que eles se propõem. Então, acho que para melhorar, Giovana, o que tem que se fazer é entender as necessidades dessa população. Claro que vão aparecer assim inúmeras necessidades, né? Mas existem coisas que são possíveis de mudar, né? Você proibir, por exemplo, uma pessoa de permanecer no abrigo porque ela atrasou 15 minutos, eu acho que é uma coisa absurda. E isso acontece. Várias pessoas me relataram que foram suspensas do abrigo, perderam a vaga porque se atrasaram 15 minutos. Muitos gestores de políticas públicas, né, eles questionam, eles não se questionam por que essas pessoas atrasam para chegar no abrigo. E o que elas têm que saber é que essas pessoas passam o dia trabalhando no centro da cidade e às vezes os abrigos são muito longe, né? E até a pessoa sair do centro onde ela está trabalhando e chegar no abrigo sem ter um transporte, ela vai demorar, né? E por conta disso ela pode atrasar. Então, seria algo também de você rever esse tipo de regra, né? Por que em vez de expulsar a pessoa, você não dá uma advertência, duas advertências, e depois da terceira advertência, aí sim você faz você tira, né, uma parte do direito dessa pessoa de ficar ali, né? Agora, você cortar a vaga dessa pessoa por conta de 15 minutos, né, é algo muito rígido. E são coisas, então, que são possíveis de serem revistas.
né? Então não é algo tão absurdo assim de se pensar. Então, para resolver a questão da situação de rua, né, a gente tem que entender como um fenômeno que ele é inerente ao sistema capitalista, né? A gente está num país capitalista que gera pobreza e o Estado não dá conta, né, de, de superar essa condição de geração de pobreza, né? E as políticas que atualmente existem para a população em situação de rua são políticas mitigadoras, né? São políticas que tentam minimizar o problema, que é o caso dos próprios abrigos, né? O abrigo ele não resolve a questão da população de rua. O abrigo ele vai minimizar, ele vai dar um teto e esses abrigos, né? Pela legislação, pela política, a pessoa não pode ficar ali por geralmente assim por mais de 6 meses, né? Elas têm um limite de tempo que elas podem ficar ali, tá? Pode acontecer de até o gestor permitir que ela fique ali, mas não é o que está previsto na legislação. Para a gente pensar na solução desse problema, a gente tem que pensar no combate à pobreza mesmo. Então, a gente tem que pensar em políticas de geração de trabalho e renda, tem que pensar na questão da formação das pessoas, da educação, né? Porque geralmente são pessoas que têm uma formação muito insuficiente, assim, muito elementar, né? Até o quarto ano, às vezes até o oitavo, né? E então tem que pensar em políticas estruturais de trabalho, de educação, né? De moradia também, porque são questões estruturais que você não resolve com um abrigo. Então, acho que o que está no foco nesse sentido é você combater a pobreza e aquilo que gera pobreza na sociedade, né? E em relação às políticas, eu acho que o caminho é você realizar políticas assim transversais, de forma transversal, né, integrada. Você precisa, ao mesmo tempo que você oferece o abrigo, né, você tem que permitir que essa pessoa trabalhe, você tem que oferecer serviço de educação, de saúde, de assistência social. Então tem que ser um atendimento que perpasse por todos esses fatores, né? Todas essas políticas que qualquer ser humano tem direito, né? Nós temos direito ao acesso à saúde, educação, transporte, moradia, e essas pessoas também. Então, você só oferecer o abrigo, você está oferecendo o mínimo que é o teto para essa pessoa, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso que um cidadão tem para que ele viva dignamente com autonomia. Com a pandemia, o Brasil voltou para o mapa da fome e dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que os índices de pobreza pioraram em praticamente todo o país. A renda média per capita do trabalho do cidadão brasileiro, incluindo tanto trabalho formal quanto informal, caiu 11,3% na pandemia em relação ao primeiro trimestre de 2020 e atingiu R$ 995. Entre os 50% mais pobres, a queda de renda foi quase 2 vezes maior, foi de 20,9%. Além disso, a desigualdade salarial também aumentou. Ou seja, na pandemia, a média de renda do cidadão caiu e a desigualdade na distribuição das riquezas aumentou. Ainda vale destacar que aproximadamente 30% da população brasileira sobrevive com uma renda de até 1/4 do salário mínimo. Com o atual cenário político do país, onde se tem uma desvalorização de movimentos que buscam dar assistência a populações carentes, com o movimento dos trabalhadores sem teto, Diogo analisa a forma que o atual governo vem agindo, muitas vezes dificultando a realização de políticas públicas efetivas para ajudar as populações mais carentes. A política nacional para a população em situação de rua, ela foi criada na última década, né? Na década dos anos 2000, na verdade. A gente já está em 21, né? Então, na outra década. E ela foi criada, então, durante a gestão do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Então, foi a primeira vez que na história do país se criou uma política nacional para essa população.
E a gente tem que pensar o quê? Essa política não foi um presente que o governo deu. Essa política, ela surgiu a partir de lutas do movimento dessa população em situação de rua. Porque existe um movimento nacional da população em situação de rua, que pouca gente conhece, mas que eles fazem enfrentamentos políticos e eles lutam pelos direitos deles, tá? E então, essa política nacional ela é bem recente, e esse novo governo que entrou aí, e não só o governo, né? A base que sustenta esse governo é justamente de uma população, de uma classe média, que não aceita que o Estado brasileiro ofereça políticas públicas e serviços para a população pobre. Né? É um tipo de eleitor, é um tipo de sociedade que nunca aceitou Bolsa Família, que nunca aceitou políticas de habitação, nunca aceitou reforma agrária. E o presidente que está aí, ele sustenta tudo isso. Né? Na concepção dele, essas políticas são para sustentar vagabundo. Né? O próprio Bolsa Família, ele mesmo já disse que era Bolsa Farelo, né? Que era um tipo de política só para manutenção da pobreza e para conseguir voto. Né? Então, você tem um governo que não olha para as pessoas como cidadãos. Né? As pessoas mais pobres são olhadas por ele como vagabundos. Né? E a população de rua, assim, é a escória mesmo, né? É o resto, é o lixo. E isso é um problema porque você acaba tirando recursos, né? Retirando verbas de áreas fundamentais, que é a assistência social, né? E essas pessoas que já não têm nada acabam sendo ainda mais prejudicadas, né? E isso a gente não tem que pensar que vem só do governo federal, né? Isso se repete nos estados e nas prefeituras, porque existem muitos prefeitos que têm esse mesmo pensamento. Existem muitos, em São Paulo, isso é muito forte, existem ali movimentos de bairro que eles se organizam para expulsar essa população de rua de determinados espaços, né? Aqui em Campos mesmo, na pesquisa, a gente identificou também, as pessoas falavam, a gente já jogaram água na gente, né? Já queimaram minhas roupas, tudo para impedir que aquela pessoa ficasse ali. Então a gente não pode pensar no governo como algo dissociado da população, né? Esse governo representa alguém, né? Ele representa alguém, né? E ele só tem legitimidade porque uma parte da sociedade dá sustentação para esse tipo de pensamento e para esse tipo de política. Agora, no período da pandemia, o que a gente viu foi um aumento muito grande de pessoas passando a viver na rua, assim, aumentou muito, e é o que eu disse, é um problema que tem relação com a pobreza. Se a pobreza aumentou na pandemia, significa que mais pessoas passaram a viver na rua. Porque as pessoas perdem a condição de pagar um aluguel, perdem a condição de comprar comida, né? E esse governo, ele assim, tentou até o último momento não pagar o auxílio assistencial emergencial, né? E depois de muita luta no Congresso Nacional, que conseguiu-se um valor, né, minimamente assim, justo, né, vamos dizer, e agora voltou a diminuir esse valor. Então, é aquele pensamento, né, que o pobre, ele é pobre, então ele que se vire, né? O Estado brasileiro não tem responsabilidade sobre isso, né? Então, a gente não pode pensar o Estado, né? O governo federal, como um ente isolado, né? E existe uma sociedade que sustenta esse tipo de pensamento e esse tipo de político e de política. Sobre a atuação da imprensa e de veículos de comunicação, é comum observar, principalmente no inverno, uma cobertura que glamoriza o oferecimento de abrigos para pessoas em situação de rua e coloca entidades e cidadãos que fornecem ajuda como heróis, muitas vezes sem questionar o papel do Estado, que deveria fornecer uma ajuda concreta,
apoio em forma de políticas públicas. Na nossa entrevista, Diogo destacou como o apoio de cidadãos e entidades é sim muito importante, mas sem descartar o dever dos órgãos públicos. Ainda, Diogo comentou como a mídia deve usar a sua visibilidade e o seu papel de questionar a realidade. Sim. Primeiro que, se a gente pensar na história do Brasil, né, a gente sempre teve essa ideia de que a ajuda assistencial, a caridade, é algo muito ligado à religião. As pessoas às vezes fazem caridade no sentido assim de que Deus perdoe os pecados dela, né? E agora tem muito da caridade também para aparecer, para caridade para você postar selfie no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? E o que eu penso sobre isso é o seguinte: a caridade ela é super bem-vinda, porque muitas pessoas conseguiram sobreviver nesse frio e nessa pandemia por conta de caridade. A caridade ela é importante. Agora, uma caridade que não questiona as estruturas sociais que sustentam esse problema social é uma caridade vazia. A gente não pode acreditar e a gente não pode aceitar que essa situação permaneça. A caridade não resolve, como eu disse, essa situação estrutural. Então, a gente tem, por exemplo, o Padre Júlio, ele faz uma caridade ligada à religião, mas ele não deixa de cobrar do governador, ele não deixa de cobrar da prefeitura. Então, é um tipo de serviço social que ele faz, que não é apenas para aparecer, não. Ele faz política também. E é isso que a gente tem que fazer, né? Quando a mídia faz uma cobertura, né, desse tipo de ação social, que a população se emociona, né? É uma coisa bonita. A gente não pode achar que é feio você ajudar o próximo. É uma coisa bonita e deve ser feito, deve ser incentivado, tá? Não é errado isso. Agora, a mídia parar nisso, né? Achar que só mostrar a caridade sem questionar a causa daquele problema, sem questionar o que a prefeitura está fazendo, o que o Estado e o governo federal estão fazendo, a mídia está errando, né? Ela está fazendo o serviço pela metade, né? Então, a mídia, eu acho que pode mostrar, incentivar que as pessoas façam caridade, façam doações, façam atendimentos humanizados, né? Porque essa população não precisa só de comida, tá? Essa população precisa de atendimento médico, né? Essa população precisa tirar documentos e muitas vezes elas não sabem a quem recorrer. E a gente sabe, ó, você pode procurar o CRAS do seu bairro, você pode ir ali no Centropop. E às vezes uma informação você consegue ajudar aquela pessoa, né? E a mídia tem esse papel, né? A mídia ela tem que despertar as pessoas, né? E não apenas despertar, mas fazer cumprir o seu próprio papel de denunciar esse problema, tá? Porque a gente não pode glamorizar e romantizar a pobreza. A mídia ela tem que denunciar isso como um problema social. E ao denunciar, ela tem que cobrar, questionar quais são as causas desse problema, o que o Estado está fazendo, o que a sociedade está fazendo para manter ou para resolver esse problema. Então, se tem gente na rua, e se a pessoa que está na rua está dizendo que ela não vai para o abrigo porque o abrigo não tem estrutura, então é papel da mídia e perguntar para o Estado por que o abrigo não tem estrutura. Por que as regras do abrigo são tão rígidas que impedem as pessoas de permanecer ali? Isso tem que ser perguntado para o Estado. E não colocar a culpa na pessoa que já está naquela situação vulnerável, né? E às vezes a mídia esquece desse papel que ela tem, que é muito assim poderoso, né? E acaba naturalizando essa situação que não deve ser naturalizada. Ao fim da entrevista, Diogo deixa suas indicações para quem quer se manter por dentro do assunto. A dissertação ela está disponível no site do grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o T-Cidades, né?
Território e Cidades. É um site da UF, Universidade Federal Fluminense, e lá tem as teses, as dissertações, né, monografias e teses do grupo de pesquisa. O nome dela é População em Situação de Rua e os Usos do Território, uma análise das estratégias de sobrevivência em Campos dos Goytacazes. E, assim, é uma indicação de leitura, porque eu tentei discutir tanto as origens desse problema social, e eu também fiz um trabalho de campo, onde eu mostrei como que essa população faz para sobreviver na cidade. Né? E aí a gente discutiu também a questão assistencial, né? A questão dos conflitos. E tem um livro da minha área, né, de geografia, que é do professor Milton Santos. O professor Milton Santos, assim, é um dos principais geógrafos que a gente já teve no Brasil, e ele escreveu um livro chamado O Espaço do Cidadão. E ele vai colocar nesse livro que no Brasil poucas pessoas são de fato cidadãos, e que existe uma classe média no Brasil que não quer ser cidadã, porque a cidadania pressupõe a luta por direitos, né? E é disso que nós estamos falando, né? Só que existe uma classe média que não quer direito, tem uma classe média que quer privilégios. E privilégio é diferente de direito. Direito é algo que é para todos. O privilégio não. O privilégio é só para você e para o seu grupo. Foi aquilo que a gente falou, né? Sobre essa classe média que sustenta esse governo. É uma classe média que não aceita que os pobres tenham direitos. Então, o livro ele vai colocar essa questão de quem é realmente cidadão no Brasil. Poucos são cidadãos porque poucos têm seus direitos. Né? E essa população em situação de rua é aquela parte que tem negados os seus direitos. Né? O poder público não faz com que essas pessoas sejam de fato cidadãos e cidadãs, né? Porque elas não têm os direitos delas respeitados. Então eu acho que é um livro assim que vale a leitura. O nome do livro é O Espaço do Cidadão, do professor Milton Santos. Vale a leitura, é assim, um livro de fácil entendimento, que faz a gente refletir sobre a formação do Brasil, sobre a pobreza, sobre a luta pela cidadania, né? E não é específico da população em situação de rua, mas nos ajuda a entender um pouco sobre as causas dessa situação e também entender a questão das políticas públicas, né, que a gente falou também durante esse bate-papo. A seguir, ouça as nossas indicações sobre o tema no quadro Solta o Grito. Nossa primeira indicação de hoje é o vídeo-filme Morar na Rua, disponível na plataforma do YouTube e apresentado pela comunicóloga Maíra Lemos, onde mostra a realidade do dia a dia de um morador e suas condições básicas de sobrevivência, que em grande maioria são precarizadas. A entrevista é conduzida pela comunicóloga, porém é sob o olhar dos moradores em situação de rua que a mensagem de reconhecimento enquanto sociedade é transmitida. Nossa segunda indicação é Por que Ocupamos? Em sua coluna para a Mídia Ninja, Guilherme Boulos explica a importância das ocupações e como elas lutam pelo direito de terrenos que desempenham uma função social, o que é previsto em lei. E esse foi o episódio de hoje, apresentado por mim, Giovana Zago, e pela minha colega Milene Eichelberger. Na técnica estava Amanda Camargo. A edição ficou a cargo de Letícia Klusner e Lauren Keller. A arte e as redes sociais ficam por conta de Bianca Ruiz. Não esqueça de seguir o Gritos nas redes sociais. No Facebook com o @Gritos do Silêncio 800 e no Instagram com o @Gritos do Silêncio. Nos colocamos à disposição pelo e-mail gritosdosilencio@ufsm.br para tirarem dúvidas ou fazerem comentários sobre o nosso projeto. Esse episódio foi produzido totalmente à distância e reforçamos as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Se puder, fique em casa, não aglomere, use álcool em gel e use a máscara PFF2.
a mais recomendada por especialistas para este momento da pandemia. Muito obrigada a ti que ouviu o episódio e até o próximo Gritos no Cast. Muito obrigada e até mais!